Se você puder compartilhar a partir de agora, eu agradeço, para que a verdade chegue a mais pessoas. Eu cheguei ontem de Brasília, eu vim de carro com o meu filho, já que estamos sem voos direto de Brasília para o Rio, e ontem não havia voo nem com escala. Peguei o carro, apesar de ser uma viagem muito cansativa, mas depois da minha reunião com o presidente eu vim direto e chegamos agora, eram 5 horas da manhã. E aí eu acordo com a seguinte notícia, atenção: Moro falou com Maia e ministros do STF antes de se demitir. A reportagem do UOL é de Patrick Camporês. Diz assim: eram 18 horas da última quinta-feira, quando o então ministro Sérgio Moro andava em círculos com o telefone celular grudado no ouvido no seu gabinete no 4º andar do prédio da pasta da Justiça e Segurança Pública. Trancado ali, ao longo da tarde, Moro recebia ligações de autoridades dos 3 poderes da República, boa parte delas com sugestão e conselhos para que Moro deixasse imediatamente o governo, porque o barco estava afundando, como descreveu um de seus interlocutores. O celular de Moro recebeu ligações dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e o juiz da Lava Jato ainda conversou com ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Esta é uma matéria do UOL do dia 25, ok? Que foi atualizado às 19 horas mais 7 minutos. Vem comigo agora e vamos raciocinar. Eu tenho dito que o Brasil ele é governado e dirigido, assim como outras nações, por um mecanismo. Esse mecanismo é um sistema de governo corrompido, não é? Que tira e coloca quem eles querem no poder. O mecanismo não tem ideologia, não tem religião. O mecanismo ele é fisiológico, ele é pragmático. Ele trabalha com dinheiro público. E desde que haja dinheiro público, ele não está preocupado com centrão, com esquerda, direita, comunismo, família. Esses temas, ele não se preocupa com esses temas. O mecanismo, ele se utiliza desses temas, porque são temas que fazem com que ele, ora, pegue alguém e alce ao poder, ora, tire com esses mesmos temas alguém do poder, ok? Então nós precisamos reformatar a nossa mente sobre essa questão de direita, esquerda. Nós precisamos começar a ver a nossa mente com a visão globalista, que agora é o que vai ditar os próximos anos e os próximos passos da política mundial e principalmente da política aqui do Brasil, que acabou com Bolsonaro passando a ser uma protagonista política na visão mundial. Bolsonaro levou a política conservadora para o cenário nacional, para o cenário internacional, muito mais do que o próprio Donald Trump, não é? Então, o conservadorismo e a política voltada para todos os temas que o conservadorismo
tende a se preocupar, como vida, família, economia também, esses temas, ou o conservadorismo teve na figura de Bolsonaro o ícone, eu chego até a afirmar aqui a vocês, maior até do que o próprio Donald Trump. Então vamos lá. O que essa reportagem do UOL mostra? Quando diz que antes do próprio presidente Bolsonaro, ontem eu estive com o presidente, e saber e ter certeza que ele iria se demitir, não é? Porque o presidente só soube da demissão às 11 horas naquela coletiva do Moro, ok? Teve a reunião 9 horas em que o presidente bateu na mesa, bateu o martelo, melhor dizendo que iria demitir realmente o Aleixo, não é? E então Moro fez a convocação da coletiva de imprensa. Moro não teve a delicadeza de conversar com o presidente Bolsonaro, pedindo a sua demissão, o que era o seu papel mais nobre, não é? Mas não, ele resolveu expor o presidente Bolsonaro, não por uma corrupção que haja no governo Bolsonaro, mas ele resolveu expor o governo Bolsonaro para criar uma falácia, uma ilação de que Bolsonaro poderia ter interesses para abafar as investigações ou a liberdade de ação da Polícia Federal. Então, por que antes de Bolsonaro saber se o seu ministro pediria ou não a demissão, por que antes disso a imprensa recebeu todas essas informações? Foi Moro que passou para a imprensa a conversa particular entre ele e o presidente Bolsonaro através da sua assessoria. Foi Moro que vazou estas informações, já preparando o caminho para ele sair do governo Bolsonaro. Tanto que a primeira ação de Moro fora do governo Bolsonaro foi vazar o print de uma conversa entre ele, o presidente, entre ele e a Carla Zambelli, para o Jornal Nacional, que chegou a usar a seguinte frase. O William Bonner disse: o Jornal Nacional cobrou do ministro Sérgio Moro algumas respostas, ou seja, mostrando uma total comunhão, intimidade entre a imprensa capitaneada pela Globo, nesse caso, e o ex-juiz federal Sérgio Moro. Bem, antes de Bolsonaro saber da saída de Moro, Davi Alcolumbre já tinha tido essa conversa com Moro, Maia já tinha tido essa conversa com Moro, e ambos aconselharam, segundo o UOL, que ele saísse do governo, né? Ele tinha tido conversas com a alta cúpula do STF e também disseram: sai porque este barco vai afundar, ou seja, está na hora de nós afundarmos esse barco que é o governo Bolsonaro. Então, esta é uma prova, esta matéria que você não vai ver ela aí na imprensa circulando, né? Ela está específica ao UOL, e porque de vez em quando vaza algumas coisas, porque o mecanismo ele não consegue controlar 100% tudo, porque se ele conseguisse controlar, Bolsonaro não era presidente da República. Então, se você puder compartilhar, principalmente a partir de agora, é muito importante, porque eu vou te explicar uma coisa. Moro é e sempre foi a melhor opção para o mecanismo. Nós é que não tínhamos esta visão ou esta ideia. Eu não estou dizendo que Moro começou pelo mecanismo, não é isso. Mas eu posso lhe afirmar que Moro foi sim cooptado pelo mecanismo, e a partir daí foi construído a imagem de Moro pelo próprio mecanismo, ok? Eu quero lhe fazer uma pergunta para que a gente comece a pensar, porque antes era muito difícil pensar nisso.
Mas agora as coisas estão ficando muito claras. Eu pergunto a você, como que um juiz federal de primeira instância tem tanto poder para mexer na roubalheira, no esquema de corrupção que havia em todo o país? Como que um juiz de primeira instância não consegue ser detido por membros da alta cúpula do STF que não queria que ele avançasse em alguns temas? Como? Como que um juiz federal de primeira instância consegue parar o Brasil da forma que Moro parou, se não for blindado por alguém, se não for protegido por uma organização? Pare para pensar nisso agora, ok? É um juiz federal de primeira instância. Essa pessoa não é um super-homem, ele não é o Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra e mesmo ele não conseguiu quebrar o sistema. Por que ele não conseguiu quebrar o sistema? Porque o sistema daquela época, o mecanismo daquela época, era pesado demais. Então Jesus veio apenas revelar o mecanismo espiritual maligno daquela época, mas ele não venceu o mecanismo. Como que aparentemente Moro vence o mecanismo se tornando um herói nacional? Bem, é necessário que a gente comece agora a pensar quem estava blindando Moro esse tempo todo. E eu posso lhe afirmar, pelos frutos que Moro está apresentando, é que quem estava blindando Moro era o mecanismo. O mecanismo que, inclusive, criou para nós inimigos imaginários. Porque você não consegue criar um herói nacional sem a figura do inimigo nacional, não é? Desculpe um termo, uma frase chula que eu vou usar aqui agora. O que é um peido para quem já está cagado, não é? E quem era a figura do inimigo, quem tinha a inimizade nacional naquele momento, se não Gilmar Mendes? Então, Moro começou a protagonizar com Gilmar Mendes, não é? Esta guerra, esta inimizade pública. E isto fez com que nós, que já não gostávamos da atuação do ministro Gilmar Mendes, a olhar para Moro como o nosso herói, como o nosso ídolo político que nos libertou desse cenário de corrupção petista que havia aparelhado a máquina pública. Bem, é importante que você e eu entendamos, a partir dos frutos que Moro está apresentando, é que talvez você possa perguntar inteligentemente, mas o PT não fazia parte do mecanismo? Então como que Moro também, Ottoni, pode fazer parte desse mecanismo? Preste atenção. O mecanismo, ele precisa ser reinventado de tempo em tempo, ok? Ele precisa ter novos personagens que de tempo em tempo se levantem, mas que não mudem o mecanismo, ou seja, que não impeça o alimento do mecanismo, que é o dinheiro público. Bem, então, ao longo desse tempo, ele se utilizou de Fernando Collor, por exemplo, ele se utilizou de Sarney, por exemplo, ele se utilizou de FHC, por exemplo, mas na verdade todas essas figuras, elas tinham a chancela do mecanismo de não mudar o mecanismo, ou seja, de não parar de alimentar o mecanismo. Esse é o grande problema do governo Bolsonaro, ok? O mecanismo não conseguiu ler que havia um movimento subterrâneo na população brasileira, que era um movimento conservador, que era dividido em três grupos:
um grupo na política, nascendo com os princípios de Olavo de Carvalho, por exemplo, um outro grupo dentro da igreja, ok? Que é esse grupo conservador dentro da igreja, e aí principalmente a igreja evangélica, e por um outro lado, um outro grupo dentro do militarismo. Bolsonaro consegue unir essas três correntes, tornando-se a figura proeminente, mas o mecanismo ele não conseguiu ver que em Bolsonaro acontecia, com a junção desses três grupos, político, da igreja e do movimento militar, acontecia uma hecatombe, acontecia uma onda que passou a ser chamada de onda conservadora. Então, preste atenção antes que eu termine essa live, e aqui eu cheguei num momento muito importante, mas muito importante. Eu disse que o mecanismo precisa se reinventar, e com pessoas que topem não travar a graxa da máquina, da engrenagem desse sistema que se alimenta do dinheiro público. Então preste atenção. Se o esquema do aparelhamento da máquina pública continuasse com o PT ia quebrar o Brasil. Então chegou a hora que o próprio mecanismo que vinha se alimentando do PT disse: não, porque nós vamos matar a galinha de ovo dos ovos de ouro. Tá entendendo? Então porque o PT vinha como câncer, acabando com tudo. Se o PT dura mais 2 anos, mais 4 anos, se ele vem para uma reeleição, ele acabava com o Brasil. Portanto, o próprio mecanismo teve a inteligência de dizer: não, nós precisamos substituir esse esquema, esse atual grupo representado pelo PT. Então, quem é que o mecanismo viu como possibilidade para isso? Alguém de centro. Naquela época da última eleição, Geraldo Alckmin era a grande figura, que, aliás, não tinha como perder aquela eleição. Ele só perdeu porque, com a vinda do movimento, com o surgimento do movimento conservador, ok? Quando o movimento conservador levanta, ele polariza, sem que o mecanismo controle isso, ele polariza com a esquerda. No que você tem esses dois polos durante a campanha, o centro não tinha o que falar, o centro não tinha o que apresentar, porque a paixão política tomou conta dessas últimas eleições. Aí aconteceu o que eu chamo de efeito Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin acabou com 3%. Então, o que eu quero que você compreenda é que, com a figura de Moro, esquece essa atual configuração política que nós conhecemos hoje. Esquece. O mecanismo se utilizará de Moro. E aí você precisa abrir a sua mente. Essa configuração política de direita, esquerda, bolsonarista contra lulistas, cristãos contra comunistas, esquece. O mecanismo agora vai criar um novo caminho através do seu grande garoto propaganda, que é Moro. Já reparou que figuras interessantes da política recuaram da sua pretensão a 2022? Não é que elas não poderão vir candidatas, mas houve um recuo. Por exemplo, Luciano Huck, houve um recuo, ninguém mais fala sobre ele e sobre 22. Um possível surgimento de Rui Costa, governador da Bahia, como a grande figura proeminente para estar no lugar de Lula, que está inelegível para as próximas eleições. Não é que o PT não terá ninguém nessas próximas eleições, porque terá, ok? Mas figuras políticas que poderiam ser alçadas ao governo, não é? Em 22, o próprio mecanismo começa agora a segurá-las. Por quê? Porque surge um antagonista neste processo, e esse antagonismo
e esse antagonista desse processo, que é o Moro, sempre esteve como carta branca, aliás, desculpe, é tanta carta branca como carta na manga do mecanismo. Então, compreenda o seguinte, o que fez o Moro sair do governo Bolsonaro não foi a tal carta branca que Bolsonaro impediu, não é, que ele tivesse, por exemplo, conforme as próprias acusações dele contra o presidente da República. Não, não é isso, esquece, gente. O que fez Moro sair foi a reeleição. Por quê? Moro sabia, e o mecanismo sabia também, que Moro estava limitado naquele aquáriozinho chamado Vara Federal de Curitiba. Aquele aquáriozinho ali já não promoveria mais Moro. Quando Bolsonaro indica Moro para ser ministro, Moro, ele cria um enredo, escute bem, por favor, você precisa entender isso. Moro cria um enredo daquele homem que ama o Brasil e que abandona, é tipo Wilson Witzel aqui no Rio de Janeiro, que abandona mais de 20 anos da sua magistratura para servir a sua nação, podia ser juiz federal. Amigo, esquece, juiz federal de primeira instância não é maior do que o ministro da Justiça, por exemplo. Então, ele sai do aquário limitador que era a Vara Federal de Curitiba, e vai para o cenário que ele tanto queria, que o mecanismo precisava dele, que era o cenário político, ok? Ele agora é o ministro da Justiça. Quando ele vai para esse cenário político, ele vai não apenas com a garantia da carta branca, não, ele vai com a garantia de que Bolsonaro não vem para uma reeleição. Então, Bolsonaro não vindo para uma reeleição, quem era o substituto automático dentro da nossa cabeça? De todos nós, até bolsonaristas, Sérgio Moro. Ele era o substituto automático, não é? Só que, quando Bolsonaro resolve vir à reeleição, não porque Bolsonaro quebrou um acordo, nada a ver, porque Bolsonaro diz o seguinte, eu abro mão da minha reeleição se Rodrigo Maia e Alcolumbre fizerem uma reforma política profunda no país, inclusive diminuindo o número de deputados federais e de senadores. Como essa reforma não foi feita e nunca será feita, Bolsonaro, vendo a ascensão de Witzel e vendo a ascensão de Dória já se lançando candidatos, Bolsonaro diz, eu venho à reeleição. Bem, isso colocou água no chope, que eu falei na última live, colocou água no chope do Sérgio Moro. Por quê? Porque, na verdade, a intenção de Moro sempre foi vir candidato à reeleição. A reeleição de Bolsonaro. Moro, para de ser inocente, por favor. Moro é candidato a presidente da República em 2022 pelo próprio mecanismo, pelo amor de Deus. Agora, escute isso para nós terminarmos aqui agora. É que eu preciso ser tão aqui didático que eu avanço um pouquinho na hora aqui da nossa live. Muito bem. Eu disse que surgirá um novo cenário político no Brasil. E Moro é o garoto propaganda desse cenário político no Brasil. Se você puder compartilhar, compartilhe agora. Preste atenção. Moro vai representar o governo da sensatez, o governo do equilíbrio, o governo da paz. Deixa eu falar um pouquinho sobre paz. Você já reparou que depois que Bolsonaro chegou no poder, nós não temos paz mais no Brasil? O que eles estão construindo? Que Bolsonaro é a guerra desse país. Que Bolsonaro é o grande atraso desse país. Que depois que Bolsonaro chegou no poder, tá tudo confuso. Eu já ouvi até bolsonaristas dizendo, gente, todo dia é uma confusão, eu já não aguento mais. Eu já ouvi bolsonaristas falando assim, meu Deus, por que Bolsonaro não fica quieto?
Por que que Bolsonaro não cala a boca? Você já reparou? Nós estamos tendo uma lavagem cerebral e estamos colocando aos poucos em Bolsonaro a culpa da inquietude que o país está atravessando. Só que esta guerra não é culpa de Bolsonaro. Esta guerra, ela é fabricada pelo mecanismo para que o povo brasileiro peça um presidente mais calmo, mais sensato, um presidente que equilibre as coisas. Só que equilibrar as coisas aqui é isso aqui, minha gente. É um governo de coalizão, ok? É abrir a torneira do dinheiro público novamente. Você ainda não entendeu isso, não? Que são todos contra Bolsonaro porque a graxa do mecanismo acabou. E o mecanismo precisa se retroalimentar via dinheiro público, ok? Então quem é Moro? Moro vai representar esse equilíbrio. Tanto que ele, antes de sair do ministério, conversou com Maia. Olha, eu comecei essa live dando essa notícia aqui da UOL. Conversou com Alcolumbre, conversou com a alta cúpula do STF e todos aconselharam, sai porque o barco vai afundar. E por que ele teve essa conversa e não conversou, não teve a dignidade de conversar com o presidente da República? Olha, eu estou saindo. Bolsonaro soube, como todos nós soubemos, às 11 horas da manhã. Por quê? Porque já estava tudo traçado pelo mecanismo. Agora, eu chamo a sua atenção para duas perguntas e aqui eu termino, e agora chegou o momento mais importante dessa live. Esse é o momento mais importante dessa live. Eles precisam derrubar Bolsonaro e para isso precisam de uma figura que não dá mais para ser Dória, porque ele já foi desconstruído pela população, que não dá para ser Witzel, porque é uma piaba, não dá para ser Huck, porque está muito ligado com a Globo, né? Então precisa ser alguém que o povo goste, que o povo ame e que o povo seja grato. Quem é? É esse cara, é Sérgio Moro. Agora, você nunca se perguntou por que a Lava Jato, ela derrubou políticos, ela derrubou empresários, ela prendeu o político corrupto, ela prendeu o empresário corruptor? Mas você já reparou que a Lava Jato não chegou na alta cúpula do judiciário brasileiro e não chegou na imprensa? Porque não é possível haver um esquema de corrupção que nesse país foi montado sem a bênção do poder judiciário e sem a bênção da imprensa. Entendeu? Por que a Lava Jato não chegou na Globo, por exemplo? Nos milhões e milhões que a Globo lavou de dinheiro público. Por que a Lava Jato não chegou no esquema de corrupção envolvendo o Globo e as Olimpíadas? Por que a Lava Jato não chegou na relação político corrupto e sistema Globo de comunicação? E aí eu não falo só da Globo, mas da imprensa de uma maneira geral, ou parte dela. Por que a Lava Jato parou aí? Só ficou com político corrupto e com o empresário corruptor. Você não parou para pensar nisso? Você não parou para pensar que em 1 ano e 4 meses que Moro é o ministro da Justiça, tendo a Polícia Federal agora sob o seu comando, não houve uma operação mais profunda da Lava Jato? Não houve. Nós esperávamos que com o Moro no poder, a Lava Jato ia correr em alta velocidade. Aí o que o mecanismo criou para falar para nós? Para a gente parar de cobrar
o Moro, o mecanismo diz o seguinte: Bolsonaro quer acabar com a Lava Jato. Bolsonaro quer parar a Lava Jato. Você está entendendo? Mas na verdade não. Moro parou a Lava Jato. Moro não deixou a Lava Jato avançar justamente quando ela ia chegar, atenção, na alta cúpula do judiciário, na alta cúpula do poder da comunicação do país, que é a imprensa, capitaneada pela Globo, e nos bancos, ok? Quando a Lava Jato ia chegar na alta cúpula do judiciário, inclusive em ministros do STF, era o desenho que estava aí se desenhando. Quando ele ia chegar no esquema de lavagem de dinheiro da Globo, quando ele ia chegar nos bancos, porque o dinheiro da corrupção passou pelos bancos, ok? Quando ia chegar aqui, parou. Moro ascendeu ao poder. Nós pedíamos Moro, Bolsonaro, coloque Moro. Bolsonaro nos ouviu. O que nós não sabíamos é que estávamos colocando alguém cooptado pelo mecanismo. Tá dando para você compreender? Então, preste atenção, Brasil. O nosso grande adversário hoje, esquece Lula, esquece PT, já passaram. O próprio mecanismo cuidou deles. O próprio mecanismo ascendeu eles ao poder e o próprio mecanismo tirou eles do poder a fim de reformular a política, oxigenar, porque o mecanismo não pode parar. E do jeito que o PT vinha, o PT ia matar a galinha de ovos de ouro, que é o Brasil todo. Não é? Então, eles movimentam-se desta forma, mas contando que nessa última eleição eles teriam uma outra figura, ou Alckmin, ou Álvaro Dias, qualquer outra figura, menos o surgimento desse cara chamado Bolsonaro. E a esperança que o mecanismo tinha é que depois que esse cara chegasse no poder, ele ia mudar. Só que ele não mudou. O mecanismo está sufocado, porque acabou o dinheiro público, né? Os generais, os militares tomaram conta de todas as estatais, a mamata acabou e agora precisamos tirar. Mas como tirar Bolsonaro? Como? A gente precisa apresentar alguém à altura, alguém que o povo ame tanto quanto ama Bolsonaro. Quem é essa pessoa? Moro. Eu não quero falar essa frase, porque senão fica parecendo muito teatro que eu estou falando, né? Senão fica parecendo filme, ou um ato de conspiração. Mas ontem, lá em Brasília, eu e o meu filho Israel, que está aqui comigo, ouvimos uma senhora dizer: Moro foi cooptado pelo lado negro da força. Não é? Falando sobre aquele filme Guerra das Estrelas. Como é que foi? Fala. Foi Vingadores. Ela falou que o Moro é o Thanos. De que Moro foi cooptado pelo lado negro da força. Aí ela disse: olha, gente, eu quero paz nesse país, meu Deus. E ela é bolsonarista. Eu quero paz nesse país, meu Deus, é tanta guerra. Porque é isso que o mecanismo quer que você acredite. Que a guerra que nós estamos vivendo, confusão, é culpa de Bolsonaro. Por isso nós precisamos agora de alguém mais equilibrado, que dialogue com Maia, com Alcolumbre, com Centrão, para ter paz, para acabar a guerra. Aí ela falou: olha, eu vou dizer uma coisa, se eu pudesse eu calava a boca do presidente, meu Deus, eu gosto dele, mas eu fico pensando, sabe? Ela nem sabia que eu era deputado, ou sabia pelo broche, não sei. Ela disse: mas eu estou pensando aqui numa coisa, meu Deus, se Bolsonaro sair do poder, quem vem aí é o Thanos.
O Thanos, para quem ainda não está ligado em filme, é um personagem dos Vingadores que ele vem para acabar com tudo, para esfacelar a Terra toda, não é? Aí ela diz, quem vem aí é o Thanos, é o Thanos. Ai, Jesus, quanto mais eu conheço quem quer tirar Bolsonaro do poder, mais eu vejo que nós só temos uma opção nesse país, e é esse camarada doido. Esse camarada sincero, esse camarada. E é doido não é porque ele é irresponsável, não. É doido porque ele acha que ele vai acabar com isso. Ele vai acabar com o mecanismo. É por isso que ele é doido. Ele é corajoso demais. Não é? Agora, ô Tony, qual é a única coisa que está segurando o mecanismo? Nós. A população. Porque o mecanismo está mostrando com pesquisas falsas de que Bolsonaro está sem o crédito do povo. 30%. Bolsonaro tem um apoio de 23% da população. É o menor apoio do presidente até aqui. 45% acham o governo Bolsonaro regular, 35% péssimo, e só 20% apoiam o governo do presidente. Tudo mentira. Vai pra rua você. Ops, você é o Datafolha. Desculpa até te ofender, porque isso é uma ofensa, mas é só para que você entenda. Você é o Datafolha. Você é o Ibope. Vai pra rua. Pergunte a cada 10 pessoas em quem ela votaria para presidente novamente, ou se ela tem uma outra opção melhor do que Bolsonaro. A cada 10, 7 vão dizer, eu sou Bolsonaro mesmo com os defeitos dele. Ok? Quem não assistiu a live toda, volta e assista, porque eu julgo que esta live tenha sido muito importante. Eu mostrei aqui para vocês que Moro é o cara do mecanismo e não é um cara de hoje. É um cara que foi cooptado há algum tempo e nós não tínhamos percebido. O nosso inimigo nasceu dentro da nossa casa. É por isso que eu digo a vocês, ou a gente continua desconstruindo Moro, ou nós vamos cair na esparrela de achar que Moro já é página virada.